Lucas 8, 26 a 39. Essa história, ela foi tão marcante que está registrada nos 3 evangelistas, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. Diz o seguinte: Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupa e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até a amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava e o demônio o levava para o deserto. Mas Jesus perguntou a ele: como é que você se chama? O meu nome é Multidão. A palavra multidão aqui está errada. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Deveria ser legião. Respondeu ele. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo. Muitos porcos estavam comendo no morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos seus arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem de quem havia saído os demônios e ficaram assustados porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra dele. Então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. Texto complicadíssimo. Quando a gente simplesmente lê esse texto e não se aprofunda um pouco nele, a gente até fica um pouco perdido. E a gente tem que dar uma olhada nesse texto porque tem 3 momentos bem clássicos e bem claros nesse texto. Primeiro, um homem que é visto como um homem endemoniado que se aproxima de Jesus. É ele, não foi Jesus que foi ao encontro dele, é esse homem que foi ao encontro de Jesus. Segunda cena é a cena onde acontece uma cura. Cura em 2 aspectos que nós vamos já ver. 2 momentos de cura. E o terceiro momento é onde Jesus vai embora de novo. Esse homem agora quer ser um discípulo, isto é, quer seguir Jesus, mas Jesus diz: não, você vai voltar para casa e dar testemunho do que Deus fez na sua vida. Então vamos analisar e tentar entender o que aconteceu nessa história como um todo. Primeira coisa, nos dias de hoje, possessão demoníaca não é o mesmo que se pensava antigamente. Qualquer doença antigamente que não tinha explicação, de forma especial as doenças mentais, elas eram vistas como uma possessão demoníaca. O povo de Gadara, assim é o nome correto da cidade onde esse homem vivia, eles tinham uma experiência muito forte com a questão da possessão demoníaca por conta de um dos seus cidadãos. O homem não tem nome, mas era conhecido por todos na cidade e provavelmente por muitas outras pessoas fora da cidade, em outras cidades ali ao redor. Antes de falar um pouco desse homem, eu gostaria de dizer para vocês que eu, na minha infância, vivi algo parecido que esses concidadãos deste homem
que Jesus vai expulsar os demônios. Eu vivi algo parecido na minha infância. Tive até que perguntar para os meus irmãos se batia o nome com aquele nome que me veio na memória. A memória é uma coisa fantástica. Eu estou com 58 anos, então isso deve ter acontecido mais ou menos entre 54, 55, 56 anos atrás. Eu morava numa cidade chamada Ibirubá, Rio Grande do Sul. Meu pai era pastor lá. E tinha uma rua bastante larga entre a casa pastoral e o salão da igreja. A igreja mesmo, o templo, era no mesmo quarteirão da casa pastoral e de uma escola que tinha ali. Mas atravessava a rua, ficava um baita de um quarteirão, que também era todinho da igreja, onde tinha um salão enorme. E nessa rua, de vez em quando, aparecia o Tende. Tende era um homem que chegava e nós, crianças, corríamos de medo. Nós tínhamos um medo do Tende, que era uma coisa séria. Tanto é que não só da minha família, mas ali da nossa... O Tende, corre, o Tende está chegando. Nós, crianças, morríamos de medo do Tende. E eu, quando falei no grupo da família, para ver se alguém lembrava, eu disse, era um louco que aparecia lá. Alguém se lembra dele? E aí minha irmã mais velha, que é 1 ano mais velha do que eu, ela disse, lembro, Klaus. E eu falei sobre o Tende há 1 semana atrás com o pai e com a mãe. Olha só que coincidência. E ela disse, ele não era louco, ele tinha mal de Parkinson. Diga-se de passagem, há 50 e poucos anos atrás, não existia esse termo, mal de Parkinson. Então, a gente muitas vezes não sabia o que o sujeito tem e dizia que ele era louco. Mais tempo atrás, há 100, 200, 500, 1000, 2000 anos, não se dizia que ele era louco, se dizia que ele está endemoniado. Qualquer doença que hoje tem nome, no tempo de Jesus, era visto como alguém endemoniado. Depois de Ibirubá, a minha família se mudou para Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte tinha o tal do Breia, que também era um doido que andava na rua e que nós, crianças, morríamos de medo quando o Breia aparecia. Eu tenho certeza que vocês já viram muitos tendes e muitos breias nas ruas de nossas cidades, seja aqui em Ferraz, seja lá em Poá, seja em Suzano, seja em Mogi, seja em São Paulo. Há muitas pessoas que estão na rua abandonadas e muitas vezes nós a tratamos como loucos. E muitas igrejas evangélicas vão dizer que são pessoas que estão endemoniadas. Esse homem, nessa cidade de Gadara, esse homem do qual nós lemos o texto bíblico, ele era conhecido por conta da sua violência. Era um homem muito violento. Sua força, ele era capaz de quebrar correntes de ferro. Ele era conhecido por sua mania de morar no cemitério. E o cemitério, naquela época, também era considerado como a casa dos demônios. E também era conhecido por andar nu, por andar pelado pela cidade. Gente, um homem desse, não é necessário conhecer o nome dele, mas todo mundo conhece um homem desse. A cidade inteira provavelmente tinha medo desse homem. As crianças, então, nem se fala. Tão famoso por causa das suas características, da força, de andar nu, de provavelmente às vezes sair gritando sozinho, também em outras cidades ele se fazia conhecido. E quando esse homem vem ao encontro de Jesus, é muito interessante. Diferente do que todos os moradores da cidade que se borravam de medo desse homem, Jesus não tem medo, nem se afasta dele. Esse homem, ou o demônio que o possuía, tanto faz como nós queremos entender isso, reconhece quem é Jesus. O demônio ou esse homem vai dizer, Filho do Deus Altíssimo. Coisa que muitos dos discípulos de Jesus, não só dos 12, mas também de uma penca de outras pessoas que seguiam Jesus, ainda não tinham testemunhado, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. E esse homem, ele diz isso claramente. Ele se ajoelha na frente de Jesus e diz, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, não faça nada comigo. Ele tem medo de Jesus, ao mesmo tempo que ele professa uma coisa que poucas outras pessoas, a não ser Pedro, uma mulher,
tinham dito que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus, então, com muita gentileza, com muito carinho, vira para esse homem e pergunta: qual é o seu nome? E a resposta nos dá indícios para compreender a perturbação que esse pobre coitado homem passava. Aqui a tradução que nós lemos é multidão, e está errada. Infelizmente erraram feio na tradução. A palavra correta que está lá no original é legião. E o homem vai dizer: meu nome é Legião. E a gente até foi trazido isso na interpretação dos discípulos, né, quando escrevem, então, o médico Lucas, que escreve o Evangelho segundo Lucas, né, de que essa legião era uma penca de demônios que moravam dentro desse homem. Mas eu já disse para vocês, naquela época, esse tipo de doença era visto como algo demoníaco, mas provavelmente é um homem que fez uma experiência muito, mas muito marcante de guerra. Legião nada mais é do que um grupo de 6.800 soldados romanos. 6.800 soldados romanos compunham uma legião. E nós sabemos que Israel foi tomado pelos romanos, assim como vários outros países daquela época. Várias legiões romanas chegavam nas cidades e tomavam as cidades. Hoje, nós somos defrontados, somos uma geração que está assistindo a uma guerra. Basta ligar a nossa televisão e parece que a guerra entra para dentro dos nossos lares, para dentro da nossa casa. E nós ficamos horrorizados quando a gente tem que ver uma casa destruída, um prédio destruído, um bairro destruído, uma cidade destruída, um país destruído por conta de tiros, voos rasantes de aviões e estouro das bombas. Vocês conseguem imaginar quão horrível é uma cena dessa? Não. Nós não conseguimos imaginar o que é isso. Só consegue entender o que é isso quem já vivenciou, e algumas pessoas hoje que assistem isso participaram da Segunda Guerra Mundial. Então as pessoas idosas sabem o que significa voo rasante, sabe, barulho de bomba. E agora temos nos relatos da televisão, e nós, Noemi e eu, quando estivemos na Alemanha, tivemos a oportunidade, mesmo que fosse só de falar pouquíssimas palavras, né, com uma mulher que veio com 2 filhos da Ucrânia e estava hospedada na mesma casa que Noemi e eu ficamos durante uma semana. O marido estava lá na guerra, passando e vivenciando os horrores de uma guerra. Só para vocês entenderem o que significa barulho de bomba, barulho de tiro e um rasante como agora o barulho desse avião, para pessoas que já participaram de uma guerra. A gente tem relatos, a gente sabe que muitos americanos foram em várias guerras e quando voltaram, ou ficaram loucos, ou precisam até o fim da sua vida tratamento psiquiátrico, e precisam tomar remédios, e muitas noites não conseguem dormir. São pessoas que vivenciaram na pele a guerra e não morreram, mas carregam resquícios dessa guerra para o resto da vida. Nós tínhamos dentro da comunidade uma pessoa que fez uma experiência muito traumática na vida, mãe de 3 rapazes, e ela viu o marido tirar a sua própria vida, dando um tiro na cabeça, na frente dos 3 filhos. Essa cena é horrível e talvez nós não consigamos compreender quão profunda ela marca a nossa mente, mas ela tinha dificuldades tremendas de vivenciar a passagem de Ano Novo. Por quê? Porque os foguetes, os tiros de, como é que é o nome? Fogos de artifício, traziam imediatamente na mente dela o barulho do tiro que o próprio marido deu em si mesmo. O cheiro da pólvora, aquele negocinho de jogar
Aquilo chegava no nariz dela e deixava ela transtornada. Vejam só como uma cena consegue marcar profundamente a vida de uma pessoa. E esse homem que diz que o nome dele é Legião, bem provavelmente experimentou a violência de uma guerra, bem provavelmente vivenciou uma legião de soldados romanos entrando na cidade onde ele vivia. 6.800 soldados destruindo tudo na sua cidade. Pode ser que ele era um dos militantes, então, do exército ali da cidade, para tentar defender alguma coisa da cidade, mas contra uma legião romana, nada é possível fazer. Provavelmente ele vivenciou que esses 6.800 soldados estupraram as mulheres da sua cidade, abusaram das crianças da sua cidade. Quem sabe ele também pode ter sido uma das crianças que foi abusado na sua infância por soldados da legião. Agora a gente compreende de que provavelmente dentro desse homem não havia demônios, mas sim resquícios psicológicos gravíssimos de uma vivência extremamente horrível e traumática. E aí Jesus expulsa aquilo que aquele povo daquela época vê como demônios, e nós podemos dizer: Jesus cura este homem de uma experiência psicológica extremamente traumática. Essa é a primeira cena da cura que Jesus faz neste homem. Talvez você possa conhecer alguém, ou mesmo você mesmo tenha feito uma experiência tão traumática lá na sua infância, ou na sua juventude, ou mesmo no seu tempo de adulto, que você não consegue mais dormir 100% tranquilo. Sempre de novo acorda à noite com lembranças de algo muito horrível que possa ter acontecido na sua vida ou na vida de alguém que você conheça. E aqui, Jesus faz a cura desta pessoa. Devolve a ela a paz que ela há muitos anos não experimentou mais. Mas tem uma coisa que o texto continua dizendo, que esses demônios foram parar nos porcos, e esses porcos pularam ribanceira abaixo no abismo e morreram afogados. É lindo como Jesus cura. Quando eu li um comentário sobre esse texto, eu achei muito interessante de que um homem que teve essa experiência tão ruim no passado, de provavelmente ter participado de uma guerra, ou ter sido abusado na sua infância por uma legião, isso ficou tão marcado, que simplesmente Jesus tirar isso dele daquele momento, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, tudo voltaria. Jesus precisava mostrar para este homem que a cura aconteceu de verdade, ele precisava ver. E o que Jesus faz acontecer? Então ele faz acontecer de que, já que são na cabeça das pessoas daquela época, todo mundo pensava que era demônio, faz com que os demônios entrem nos porcos. Aquele homem então viu aquilo que perturbava ele sair do seu corpo e entrar nos porcos, e mais, os porcos se atirarem penhasco abaixo, e mais, esse homem viu os porcos morrerem afogados. Em outras palavras, esse homem vivenciou com seus próprios olhos que acabou na vida dele aquilo que o perturbava tão profundamente. Ele viu que tudo isso foi mandado para os porcos ribanceira abaixo e morreu afogado. Mas Jesus, na sua sabedoria, ele faz a cura mais completa ainda. Porque se daqui a uma semana, um mês, o homem falasse: mas eu não tenho certeza que isso realmente aconteceu, ele agora tinha o testemunho de todas as pessoas da cidade. Sabe o que é você ser curado? Quando você mesmo diz: eu vi a cura acontecer na minha vida, ou os outros dizerem para você: eu vi você sendo curado. Isso é fantástico. Deus, em Jesus Cristo e por Jesus Cristo, fez com que esse homem não apenas fosse curado, mas visse com seus próprios olhos a cura que ele passou. Ele agora é um novo homem. Não é mais um homem que anda pelado pela cidade, ele está agora vestido. Não é um homem que grita coisas horríveis, ele está sentado aos pés de Jesus com seu juízo 100%. Não é um homem mais que
tem uma força horrível de arrebentar correntes, é um homem tranquilo, que agora quer ser discípulo de Jesus Cristo. E é interessante que Jesus Cristo não quer que ele caminhe junto, mas ele diz: não, você vai voltar para sua casa e vai testemunhar na sua casa o que Deus fez na sua vida. Olha que coisa maravilhosa, o verdadeiro testemunho de mudança acontece dentro da nossa casa, acontece em meio às pessoas que nós conhecemos no nosso dia a dia. E esse homem era conhecido naquela cidade, não pelo nome, mas pela forma de vida que ele levava. E agora o desafio que Jesus coloca na vida dele é dar testemunho da cura e da mudança dentro de casa e dentro de sua cidade. E o texto termina dizendo que esse homem falava para todo mundo a cura que ele experimentou vinda de Deus. Esse é o desafio também nos dias atuais, ser capaz de, após experimentar algo fantástico que Deus faz na nossa vida, seja uma cura psicológica, seja uma cura de uma dependência na nossa vida, essa cura nos leva a viver em paz e sermos desafiados a dizer que foi Deus que me curou, foi Deus que me devolveu a dignidade de vida, foi Deus que trouxe de volta para a minha vida a paz. E testemunhá-lo com atitudes e com falas de que houve mudança verdadeira na vida. Amém.